Uma tarde gélida no coração de Black Ridge, uma pequena cidade onde os rostos familiares se cruzavam diariamente, trazia um ar de nostalgia e modernidade. Entre ruas repletas de lojas locais e edifícios mais contemporâneos, o contraste cultural era evidente. Apesar de sua atmosfera acolhedora, Black Ridge escondia uma tensão constante, quase palpável. Clara Monroe, uma mulher elegante de pouco mais de 30 anos, acabava de sair de seu café preferido, um refúgio no meio de sua rotina agitada. Após um cappuccino reconfortante, ela caminhava calmamente em direção ao carro estacionado perto dali. Clara era casada com um influente administrador da cidade, Samuel Monroe, mas sempre evitara o status que essa ligação poderia lhe conferir, preferindo passar despercebida no dia a dia. No entanto, ao aproximar-se do veículo, ela notou 2 oficiais vindo em sua direção. Oficiais Grant e Wilson interromperam abruptamente sua trajetória, posicionando-se de forma intimidadora. Seus olhares rígidos e comportamento impessoal criaram uma barreira invisível entre eles. "Com licença, senhora", disse Grant com voz autoritária. "Precisamos fazer algumas perguntas." Surpresa, Clara manteve a postura firme. "Há algum problema, senhores?" Wilson, mais direto, tomou a frente. "Recebemos relatos de atividades suspeitas por aqui. Precisamos revistá-la." O desconforto de Clara era evidente, mas ela tentava manter a compostura. "Atividade suspeita. Acabei de sair do café. Há algo específico que justifique isso?" Perguntou, esforçando-se para soar educada, enquanto uma pontada de ansiedade tomava conta dela. Grant cruzou os braços, analisando-a minuciosamente. "A senhora está se recusando a colaborar." Os alarmes internos de Clara dispararam. Não queria ser hostil, mas a situação parecia desproporcional. "Não estou recusando. Só gostaria de entender a razão disso tudo." Antes que pudesse terminar, Wilson deu um passo à frente, impondo-se ainda mais. "Vire-se. Isso é um procedimento padrão." Pessoas ao redor desviavam o olhar, tentando evitar o confronto. Sentindo-se encurralada, Clara obedeceu, ciente de que resistir tornaria tudo mais complicado. O frio das algemas envolveu seus pulsos e a sensação de impotência a invadiu. Wilson começou a revistá-la de forma abrupta, enquanto Grant observava em silêncio. Um misto de vergonha e indignação percorreu Clara, enquanto cada movimento dos oficiais parecia reforçar sua vulnerabilidade diante da situação. Naquela tarde em Black Ridge, o charme da cidade deu lugar a um episódio que Clara jamais esqueceria. Se você também acredita que todos merecem ser tratados com justiça, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui contamos histórias que inspiram e fazem a diferença. Clara Monroe estava tomada por indignação e tristeza. Não havia cometido nenhum delito, mas fora tratada como criminosa. A sensação de humilhação era intensa, e ela sabia que o motivo por trás daquele tratamento estava claro: ser uma mulher negra em um momento e lugar inoportunos. Enquanto Wilson encerrava a busca, Grant lançou uma pergunta cheia de sarcasmo. "Tem certeza de que não está escondendo nada, senhora?" Clara, mantendo a calma apesar da raiva crescente, respondeu com firmeza. "Quero ligar para meu marido." Grant deu uma risada debochada. "Ah, seu marido? Vá em frente. Estamos curiosos para saber quem ele é." Com as mãos finalmente livres, Clara pegou o celular e discou. "Você descobrirá em breve", disse ela, olhando diretamente para os dois. O telefone tocou 2 vezes antes que uma voz grave e familiar atendesse. "Clara, o que houve?" Era Samuel Monroe, administrador da cidade e conhecido por seu senso de justiça inabalável. "Samuel, estão me revistando. Ofensivamente." "Oficiais Grant e Wilson", explicou ela, mantendo os olhos fixos nos homens, que agora começavam a demonstrar nervosismo. "Onde você está?" Samuel perguntou,
a preocupação evidente em sua voz. Na esquina de Olive com Maple, saindo do café. Não fiz nada, mas estão me tratando como criminosa. Estarei aí em 5 minutos, respondeu Samuel com determinação, encerrando a ligação. O olhar de Clara endureceu, um misto de indignação e alívio. Ela sabia que Samuel não deixaria aquela situação passar em branco. Enquanto Grant se mostrava impaciente, um SUV preto chegou à cena, parando bruscamente. A porta se abriu, revelando Samuel Monroe, alto e imponente em seu uniforme. Seus olhos expressavam raiva controlada enquanto ele se aproximava. Grant e Wilson recuaram imediatamente, reconhecendo-o. Senhor Monroe! Grant começou a falar, mas o olhar frio de Samuel o silenciou. Virando-se para Clara, Samuel perguntou com calma. Você está bem? Clara assentiu, mas os olhos marejados revelavam sua dor. Sim, mas... Ela olhou para os policiais, a voz embargada. Samuel voltou-se para Grant e Wilson, sua expressão agora severa. Expliquem-se. Grant tentou nervoso. Recebemos relatos de atividades suspeitas. Ela correspondia à descrição. Samuel ergueu uma sobrancelha. Descrição de quê? Ela resistiu? Ofereceu qualquer ameaça? Não, senhor. Wilson respondeu quase inaudível. A rua, antes deserta, agora estava repleta de pessoas observando a cena. Samuel deu um passo à frente, sua voz cortante. Então, por que acham que podiam intimidá-la? Foi por ela ser negra? Essa foi a única justificativa? Grant gaguejou tentando formular uma resposta. Estávamos apenas seguindo o protocolo. Seu protocolo está falho. Interrompeu Samuel, sua voz carregada de autoridade. E vocês enfrentarão as consequências. Sem desviar o olhar, Samuel pegou o celular e fez uma ligação rápida. Oficiais Grant e Wilson devem ser suspensos imediatamente e colocados sob investigação interna, declarou com clareza. Os 2 homens empalideceram. Foi um erro, senhor, murmurou Wilson. Erro? Samuel respondeu firme. Um erro que poderia ter terminado de forma trágica. E acham que isso é desculpa? A multidão ao redor observava em silêncio, enquanto uma equipe de assuntos internos chegava ao local. Grant e Wilson foram levados, suas expressões de confiança substituídas pelo temor do julgamento. Clara segurou a mão de Samuel, enquanto os 2 observavam os policiais sendo afastados. Ela sabia que, embora a justiça estivesse sendo feita, as marcas daquele momento permaneceriam com ela por muito tempo. Mas, juntos, eles garantiriam que aquilo jamais se repetisse. Clara Monroe permaneceu ao lado de Samuel, observando enquanto os oficiais Grant e Wilson eram levados sob custódia. Embora sentisse alívio, um peso ainda pairava sobre ela. Não fora julgada por suas ações, mas pela cor de sua pele, e isso deixava uma marca que nem a justiça poderia apagar. Samuel virou-se para ela, sua expressão refletindo preocupação e culpa. Sinto muito que você tenha passado por isso, Clara, disse ele suavemente. Prometo que isso não acontecerá novamente. Clara esboçou um leve sorriso, tentando conter as emoções que ainda borbulhavam em seu peito. Obrigada por vir. Eu não sabia o que mais poderia fazer. Você fez o que era certo, respondeu Samuel, envolvendo-a com um braço protetor. Agora eles enfrentarão as consequências que merecem. Enquanto o casal deixava a cena, os murmúrios pelas ruas de Black Ridge cresciam. Testemunhas discutiam os eventos que haviam presenciado, chocadas com a abordagem policial imprudente. A história de Clara rapidamente se espalhou, tornando-se um marco na cidade. Afinal, não era todo dia que a esposa do administrador da cidade era tratada de forma tão injusta e que a justiça era aplicada de forma tão rápida e pública. Era um lembrete de que ninguém, nem mesmo aqueles que vestem um distintivo, está acima da lei. Clara sabia que, apesar da exposição,
As feridas daquela experiência levariam tempo para cicatrizar. No entanto, havia algo poderoso em saber que o ocorrido servira como um alerta, tanto para os cidadãos quanto para a polícia local. Enquanto Samuel guiava Clara para longe do local, ele olhou para ela e disse com firmeza: "Isso é só o começo. Vou garantir que nenhuma mulher, nenhum homem, ninguém, passe pelo que você passou hoje." Clara segurou a mão dele, sua confiança no marido renovada. Ambos sabiam que o caminho para a mudança era longo, mas aquele dia havia plantado uma semente de transformação que Black Ridge não esqueceria tão cedo. E assim, eles seguiram em frente, conscientes de que o futuro poderia ser melhor, desde que houvesse coragem para enfrentar as injustiças, não importa quão profundas elas fossem. Gostou dessa história? Então não perca mais nenhuma. Se inscreva agora e ative as notificações para ficar por dentro de mais relatos emocionantes e cheios de significado. Juntos podemos espalhar a verdade e a justiça.